Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos finalizar hoje o primeiro capítulo lendo uma instrução de espírito. No final dos capítulos tem um negócio chamado Instruções dos Espíritos, que são psicografias, comunicações. No caso de hoje, o espírito que se autodenominou Erasto, né? Discípulo de Paulo. Nós vamos ver uma comunicação referente, que tem o título A Nova Era, e tem a ver com este capítulo que nós estamos finalizando hoje, o primeiro capítulo. Então, sem demora, vamos para o texto. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então a gente começa a perceber que as explicações são dadas, né? A gente estudou sobre Moisés, a gente estudou sobre Cristo, sobre o Espiritismo, então a gente está vendo aí uma das comunicações. Na verdade eu errei. São algumas comunicações e esta aqui que a gente está lendo é de um espírito israelita que foi dada em Mulhouse em 1861. Vamos continuar para terminar essa comunicação. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocaram os espíritos, que, então abraçaram uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Legal, né? Tem continuidade aí. Agora sim, deixa eu checar para não falar. Não, próxima mensagem, mais uma mensagem, é de um outro espírito, Fenelon, né? Que a gente vai ler agora, estudar agora, tá? Vamos lá, tô acabando de selecionar, hoje eu estou lerdinho, vamos embora.
Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras "somos pequenos" careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a de progresso. Então, essa comunicação foi dada em Poitiers, não sei se é assim que fala, em 1861, pelo espírito de Fenelon. E aí você vai reparar que estas cartas, elas trazem a característica do espírito que está comunicando. Então pode ser que trazem palavras que o espiritismo ensina outra coisa, como por exemplo, Jesus Salvador. Obviamente que Jesus não é Salvador, mas entendam que algumas comunicações de espíritos refletem aí a opinião dos espíritos. E muitas comunicações são dadas por espíritos que foram padres, que foram bispos, e etc e tal, e vai trazer uma linguagem carregada, tá? Então, a segunda comunicação. Agora nós vamos para a terceira comunicação, aí sim, de Erasto. Então, vamos ler. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arranqueado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a se compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. Desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu, depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Comunicação recebida em Paris em 1863 por Erasto, discípulo de Paulo. E aí tem interessante que esse relato, né, de Erasto está falando de Santo Agostinho, que é um dos espíritos que vem colaborar aí, né, com as obras fundamentais da doutrina espírita. Você fala assim, mas
Santo Agostinho, um santo, então, em vida, ele já tinha convencimento que existia o mundo espiritual, que a mãe ia se comunicar e etc e tal. Mas vamos ver o que diz a nota. Dar-se-á a Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não via como homem. Liberta a sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, posição parecida. Então é isso. Essas 3 comunicações que a gente conheceu hoje encerram o primeiro capítulo. Beleza? No próximo episódio, nós vamos iniciar o segundo capítulo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo, e vamos estudar o texto A Vida Futura. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!